tomar exatamente aquilo que viemos falando. Até a semana passada nós falamos sobre Pedro como um exemplo a ser dado aqui desse temperamento sanguíneo. E hoje nós vamos começar a falar sobre o apóstolo Paulo. E nós vamos exemplificar o apóstolo Paulo dentro desse temperamento colérico, onde nós vemos claramente, amados, muitas dessas características evidentes na vida dele, tanto ruins como boas, e nós vamos falar um pouco dessas características. Por isso eu vou pedir aos irmãos que estejam abrindo a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E após João nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu após a ascensão de Cristo. E o livro de Atos, nós vamos abrir no capítulo 7. E nós vamos ver aqui, amados, nesses versículos quase que finais deste texto, uma característica muito marcante dos coléricos, que eles são extremamente cruéis. Para contextualizar um pouco do que está acontecendo aqui neste capítulo, nós temos uma pessoa que está sendo julgada, condenada, Estevão. Ele teve as suas roupas lançadas aos pés de Saulo, que depois veio se tornar o apóstolo Paulo, como que aquele que dá autorização para o martírio de Estevão e a morte dele. E no versículo 54, eu quero ler com os irmãos aqui, até o versículo 60, depois nós avançamos para o capítulo 8. Nós vamos ver um pouco dessas atitudes de Paulo aqui. Amém? Atos 7, 54, diz assim: E ouvindo isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, e ele, em vocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o versículo 60 diz assim: E pondo-se de joelhos, chamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha o versículo 1 do capítulo 8, já na sequência. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez que naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. É por isso que na sequência do próximo capítulo, nós vamos ver de uma forma muito clara, lá no capítulo 9, no início do capítulo 9, Saulo, também hoje conhecido como apóstolo Paulo, perseguindo os cristãos. Porque o que acontece? A morte de Estevão gera uma grande comoção e os judeus iniciam uma perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E o que acontece então com a igreja em Jerusalém, que estava crescendo? Ela começa então a se dispersar, eles começam a fugir para a Judéia, para outros lugares. E o que Paulo faz? Saulo então consegue uma autorização para ir atrás desses cristãos, perseguir eles, matar, prender e aprisionar, enfim. Então, quando isso está acontecendo, amados, tudo isso é uma consequência de um discurso em que Estevão, com toda a autoridade, vai até esses homens e mostra a eles que as atitudes, o que eles estavam pensando a respeito de Cristo e da igreja do Senhor estavam completamente erradas. Eles então decidem matar Estevão. E Paulo, a Bíblia diz aqui que Saulo consente na morte dele. Ele é participante da morte de Estevão. E ele nem sequer, amados, nem sequer
existe nenhum momento de compaixão dele para com a vida deste homem. Lembrando que Saulo era um homem conhecedor da lei. Era um homem que conhecia muito bem a Torá, que conhecia muito bem os 613 mandamentos que Moisés deixou ao povo de Deus. Era um homem que conhecia a lei muito bem, criado aos pés de Gamaliel, mas mesmo assim, amados, esse temperamento colérico dele demonstrava exatamente essa crueldade, porque isso é uma característica de um colérico. A falta de compaixão para com as pessoas, a falta de compaixão para com o próximo. Isso é muito evidente nesse temperamento. Essa crueldade que vemos aqui, realmente é um dos pontos marcantes do temperamento de um colérico. E a Bíblia demonstra exatamente esta indiferença que Paulo está tendo diante de um apedrejamento, diante de uma ação tão terrível como esta. E ele simplesmente não demonstra compaixão alguma com Estevão, mas permite ali o seu apedrejamento pleno até a sua morte, mesmo ele pedindo e clamando ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. Em nenhum momento aquelas pessoas sentiam realmente compaixão por parte de Estevão, e nem mesmo Saulo. Mas também uma das características desse ministério é o seu esforço, é a sua dedicação em fazer algo. Não é muito diferente do sanguíneo, lembre-se, muito diferente do sanguíneo, que é uma pessoa que a sua força acaba muito rápido, que deseja, planeja fazer as coisas, mas o seu intento rapidamente, a sua motivação desaparece. Diferente do sanguíneo, o colérico é uma pessoa muito esforçada, que tem foco, que tem objetivos muito claros e persegue esses objetivos. Aqui no próximo capítulo, que é o capítulo 9, todos estão aí, vamos ao capítulo 9, quando Saulo encontra-se com o Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 24 e do versículo 25. Olha que interessante. Paulo então cai-se aos pés do Senhor, sofre ele então ali um encontro com o Senhor marcante na vida dele. A Bíblia diz que o Senhor então envia um diácono até a presença dele para orar por ele, as escamas dos olhos caem, ele é batizado e agora ele entregou a sua vida ao Senhor e assim desejou, e assim foi até o último suspiro da sua alma servir ao Senhor. Só que agora os lados são invertidos. Saulo, que até então era um perseguidor da igreja, agora ele passa a ser perseguido também. Olha o que diz aqui o versículo 24 do capítulo 9 de Atos. Todos acharam aí? Vamos lá? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-te a vida, tomando de noite, os discípulos os desceram e deram num cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse o discípulo. Então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Preste atenção, ele acaba de ser perseguido lá em Damasco. E lá em Damasco ele começa a falar da palavra do Senhor para as pessoas naquela cidade, e essas pessoas então empreitam uma investida contra Saulo, e ele tem que sair escondido. A Bíblia diz que ele se esconde dentro de um cesto e desce pelas muralhas de Damasco, e lá ele consegue fugir e chegar até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele procura os discípulos do Senhor, os apóstolos, e ali ele começa a falar o que estava acontecendo, mas a igreja não o aceitava, porque a igreja estava sofrendo uma perseguição que iniciou-se com a morte de Estevão, que foi por autoria e autorização de Saulo. E agora aparece Saulo aqui, falando que se converteu ao cristianismo, falando que entregou a sua vida ao Senhor, que aconteceu uma coisa lá em Damasco, e ele encontrou com o próprio Senhor Jesus, e que foi batizado. Então os discípulos não o recebem bem, mas mesmo assim ele continua focado em falar das boas novas.
Ele continua se esforçando, mesmo diante de uma situação completamente nova para ele. Saulo nunca foi perseguido, Saulo nunca teve que se esconder, fugir para sobreviver, e de repente nos primeiros dias de conversão dele, ele se encontra numa situação como essa, tendo que fugir de uma cidade escondido para não ser morto por aqueles na qual ele sempre assim se auto-intitulou ser um defensor deste povo. E de repente ele se tornou um inimigo, porque entregou a sua vida ao Senhor. E nem só por isto ele deixou de se esforçar para viajar, para ir até Jerusalém, para falar para o povo, para falar aos discípulos que ele agora pertencia ao reino de Deus, ao invés dele desanimar. Se os primeiros dias de conversão dele você é apedrejado, é perseguido, e você tem que se esconder, como seria? E Saulo então demonstra aqui uma dessas características, que ele era um homem extremamente esforçado, dedicado e focado. Se é isto que aconteceu, isso é muito interessante, amados, preste atenção nisso. É muito comum as pessoas, quando vão deixar algum vício, algum costume ruim que tem, quando vão mudar o seu comportamento, por exemplo, vou começar a fazer dieta, vou começar a mudar a minha alimentação, vou parar de fazer isso, vou parar de assistir televisão, vou parar de fazer aquilo. Algumas pessoas vão lá e põem uma meta, porque aquilo não está fazendo bem para ela, está incomodando ela por algum motivo, e ela decide parar. Como normalmente as pessoas fazem? Elas vão diminuindo a dose. Bom, se eu fumava 4 cigarros, agora eu vou fumar 3. Depois eu fumo 2, depois eu fumo 1, depois eu tento me livrar de 1. Se eu fazia isso, eu comia muita coisa errada, eu vou começar a comer uma quantidade menor. Ou eu vou definir alguns dias da semana para comer. Nós sempre vamos diminuindo a dose. Isso, amados, é um engano. É um engano. Na teoria pode até funcionar. Mas a Bíblia diz que existem algumas coisas que são escarnecedoras. O que é uma coisa que é escarnecedora? É algo que aparentemente não é problema. Mas aquilo que você está fazendo fortalece a sua carne. Você não percebe. Ela está fortalecendo a sua carne. E quando ela manifestar o seu desejo, você não vai ter mais força do que ela para resistir, para escapar. Tudo aquilo que é escarnecedor pode não ser pecado, mas está fortalecendo a sua carne para que no momento em que você mais precisar, ela vai estar muito forte para combater e vencer a tua vontade. Então entenda que Paulo faz exatamente o contrário disso. Bom, já que eu entreguei a minha vida para o Senhor, encontrei Jesus no caminho de Damasco, fui batizado, agora eu voltei a enxergar, não existe mais diminuição de dose. Ele não vai até o conselho de Gamaliel e fala assim: Gamaliel, mestre, preciso falar com você. Olha, aconteceu umas coisas comigo, eu quero testemunhar para você. Aconteceu isso comigo e agora eu decidi que eu vou seguir ao Senhor. Eu vou vender a minha casa aqui em Jerusalém, eu vou vender as minhas posses, eu estou pensando em voltar para Tarso e lá começar a minha vida. Não, amados, ele abandona tudo. Ele não procura Gamaliel para explicar a vida dele. É como se ele nem voltasse para a empresa que ele trabalhasse para dar baixa na carteira dele. Ele simplesmente nunca mais apareceu no trabalho dele. Ele simplesmente nunca mais cruzou com essas pessoas. Ele simplesmente se esqueceu de tudo que ele tinha e deixou tudo para trás para seguir o Senhor, assim como os apóstolos fizeram quando Jesus foi chamando os seus discípulos ali na região da Galileia. Estava ali Mateus trabalhando e de repente vem, me segue, ele larga tudo e vai. Pedro estava ali pescando, Jesus opera aquele milagre maravilhoso, Pedro faz o quê? Larga tudo para trás e vai seguir o Senhor. A mesma coisa que Paulo faz. E nós não. Nós muitas vezes planejamos deixar o pecado, como se isso fosse possível. Bom, tem um feriado agora, vamos aproveitar o feriado. Lá na segunda-feira eu começo a me consertar. A gente planeja essas coisas, isso não tem planejamento. Por isso que ele demonstra grande esforço. Nos primeiros dias de conversão, um homem está sendo perseguido, apedrejado e tem que se esconder, fugir de uma cidade para outra. O Senhor já foi mostrando para Paulo como seria os últimos anos que ele estaria vivendo. Seria dessa maneira. Isso mostra, amados, foco. E isso é muito forte nessa característica. Pessoas que são, amados,
Diferente de Pedro, que nós vimos ele andando com Cristo por 3 anos e meio aproximadamente, e Pedro em alguns momentos fazia a vontade de Deus, em outros momentos não, decepcionava, depois ele falava aquilo que realmente tinha que ser dito. Você via Pedro oscilando, e você vê Paulo desde o primeiro momento em que ele entrega sua vida ao Senhor, focado em fazer aquilo que é correto. E nós vamos ver aqui, amados, nós vamos observar aqui, que existe um erro cometido por Paulo após a sua conversão. E quando nós observarmos esse erro, vocês vão observar que até este erro é um erro que está associado ao seu temperamento. Pura e exclusivamente pelo seu temperamento. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no capítulo 15 de Atos. Depois nós falamos sobre um pouco outra parte. Estamos no capítulo 15 de Atos. Todos acharam aí? A partir do versículo 36 até o versículo 39. Amém? Vamos ler aqui, os irmãos vão acompanhando. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Preste atenção, amados. Quero esclarecer uma coisa aqui. O que Marcos fez não foi abandonar o evangelho. Não foi dar as costas e voltou para o mundo. O que Marcos fez foi não acompanhar Paulo numa investida específica, num ato missionário específico. Paulo assumiu uma missão e falou assim: olha, depois que terminar aqui, eu vou até ali fazer aquilo. O que Marcos faz é olhar e falar assim: Paulo, eu não vou para lá. Não diz o motivo, mas deixa muito claro o texto que Marcos não se desviou da fé. Marcos apenas não concordou em ir com Paulo até tal lugar. Talvez porque aquele lugar existia uma fama de grandes perseguições e que falou assim: Paulo, talvez não seja a hora de ir para lá. Muitos irmãos estão morrendo lá, estão sendo perseguidos. Vamos esperar as coisas diminuir um pouco a poeira para nós irmos. Não sei. Talvez Marco não estava indo porque ele queria talvez repousar, porque estava cansado de uma longa viagem missionária que eles já estavam fazendo. A Bíblia não relata o motivo, mas não é o motivo em que Marcos abandona a fé. Por quê? Porque Barnabé pega Marcos e fala assim: Marcos, tudo bem, não precisa ir com Paulo, vai comigo. E ele vai com Barnabé para Chipre para falar da palavra. E ele segue Barnabé. Ele não abandonou a fé, mas por algum motivo ou razão, talvez medo de ser morto no lugar onde estava tendo grandes perseguições, talvez querendo repousar por estar cansado. A Bíblia não relata, mas a Bíblia deixa muito claro que Marcos não abandonou a fé. Por algum motivo, ele simplesmente não quis acompanhar Paulo numa parte da missão. Não foi durante a missão toda, num pedaço da missão. Isto foi o suficiente para Paulo ser extremamente agressivo e falar assim: Barnabé, então vai com ele. E se separou do seu maior companheiro até então. Ele simplesmente decidiu não andar mais com Barnabé, o seu grande companheiro. Ele preferiu estar sozinho. O mesmo apóstolo Paulo, que deixa muito claro nas suas cartas que não é bom estar sozinho. Ele prefere andar sozinho do que ter que caminhar com o seu melhor amigo, porque o seu melhor amigo está dando guarida a um jovem que não quis acompanhar ele numa parte da missão. Uma coisa tão pequena, mas o que demonstra isso, amados, é claro que parece ser uma coisa muito ruim e não é correto o que Paulo fez. Mas isso tudo faz parte de um temperamento colérico de ser extremamente zeloso com as suas coisas, de ser extremamente comprometido com aquilo que ele faz, de que se você está comigo, você vai comigo em todos os lugares.
Se nós formos presos, mortos, perseguidos, se você está cansado, eu também estou cansado. Todos os argumentos e justificativas que Marcos poderia ter apresentado a Paulo, Paulo também tinha para apresentar a ele. Então ele não perdoa esse irmão e simplesmente decide se separar do seu melhor companheiro e amigo na fé para seguir a sua carreira sozinho até então. Isso mostra, amados, que esse temperamento colérico de Paulo de ser extremamente agressivo, incompreensível. Esse temperamento, amados, são de pessoas que têm uma dificuldade imensa de perdoar, de ter compaixão, de se solidarizar com as pessoas, de realmente olhar e amar a vida do próximo. Então ele tem esse comportamento mesmo depois de receber o Espírito Santo, de estar na obra do Senhor. Muitos anos se passaram do capítulo 9 de Atos até aqui. Mesmo assim, Paulo ainda manifestava alguns dessas características, desse temperamento colérico. Um homem que guardou mágoa por muito tempo, por causa de um ato que a Bíblia não descreve. Até porque ela não descreve porque realmente parece algo tão simples, tão pequeno. Porque ele não abandonou a fé. Ele só não seguiu com Paulo em todo lugar que ele queria. Mas ele foi com Paulo até o fim da viagem e retornou. E Barnabé não está vendo esse problema todo que Paulo está vendo. Barnabé não está enxergando todo esse defeito que Paulo está colocando. Não, com Marcos eu não vou. Tudo bem, o que ele fez? Bom, eu fui para alguns lugares e ele não me acompanhou. Mas Barnabé fala, eu quero continuar com vocês. Não, com a gente você não vai. Se ele estivesse abandonando a fé, ele não queria ir. Ele não estaria com o desejo de caminhar até Chipre. Isso mostra, amados, essa dificuldade que um colérico tem em ter compaixão, de amar o próximo, de se importar com o próximo. Isso é uma característica marcante de um colérico. Eu quero falar de outro aqui, amados. Vamos na sequência exatamente para não perder o ritmo. O próximo livro é o livro de Romanos. Depois de Romanos nós temos a primeira e a segunda carta que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios. Vamos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Segundo Coríntios, capítulo 10. Ah, amados, esse é um ensinamento tão maravilhoso. Se os irmãos fizessem ideia de como isso faz toda a diferença, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo nos ensina, amados, um dos maiores, na minha opinião, um dos maiores segredos de como você vencer todas as astutas ciladas do diabo. Diz assim no versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Preste atenção, preste muita atenção. Nós vamos explicar parte por parte desse versículo. O contexto, ele é exatamente essa mesma essência, por isso eu pensei exatamente só o versículo 5. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, que ele destrói, presta atenção, ele destrói, ele simplesmente, ele desmonta todo tipo de conselho que se levanta contra Deus. Presta atenção, em nenhum momento Paulo está dizendo assim, o mesmo Paulo que diz aqui em Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está falando que com a nossa mente, nós destruímos todos os conselhos que são contra Deus. Você escuta algo e você não aceita isso. Ah, mas será mesmo que Deus é... Você não aceita. Tudo aquilo que está fora da palavra, você na mente, é aqui que você decide tudo. Eu tenho um professor de ginástica, né? Ele está me auxiliando. E no começo ele falava umas coisas para mim, eu ficava assim, tá bom. Aí uma vez ele falou assim para mim, assim, você não acredita quando eu falo isso, né? Que está tudo aqui. Eu falei assim, não, eu concordo que a mente humana, né, tem uma capacidade, um poder. Ele falou assim, então tá bom. Nós vamos fazer algumas coisas diferentes aqui.
você não vai ver a carga que eu vou colocar nos equipamentos, ok? E eu vou te dar uma série, vou falar assim, então você vai fazer 15 repetições. Você vai fechar o olho e eu vou pôr a carga. E você vai fazer 15 repetições sem parar. Eu falei, tá bom. Aí o que eu pensei? Ele falou assim, eu vou fazer isso por 3 vezes seguidas. Você vai fazer uma vez, vai descansar, vai fazer a segunda e depois você vai fazer a terceira. O que eu pensei? Ele vai fazer um teste comigo para ir aumentando a carga e ver como eu consigo suportar lá na última série. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque ele sempre fazia isso. Eu começava a fazer um exercício, ele perguntava, está confortável? Tá confortável. Ele mudava ou a minha postura, que muitas vezes era muito pior que aumentar a carga, porque só de você virar a mão já começava a doer o corpo inteiro, sem mudar a carga. Aí eu fechei o olho, ele colocou uma carga e eu fiz. 15, terminei. Aí eu com o olho fechado, ele falou, agora eu vou mudar a carga. Eu falei assim, agora ele... eu já me preparei. Eu falei, não, vai lá. Ele foi e mudou a carga. Eu fiz 15 repetições. Aí começou a doer tudo. Ele falou assim, agora eu quero ver você fazer a terceira. Aí eu peguei, ele trocou a carga, e eu fiz, e eu consegui fazer as 15 repetições sem parar. Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu falei assim, que legal, que bacana. Eu consegui terminar, ele falou assim, está tudo na sua mente. Aí ele perguntou, agora me conta, o que você acha que eu fiz? Aí eu parei, eu falei assim, deve ser uma pegadinha. Ele deve ter deixado a mesma carga nas 3. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, olha, inicialmente eu achei que você ia aumentando a carga, mas agora eu acho que você fez diferente. Eu acho que você simplesmente deixou a mesma carga nos três movimentos. Ele falou assim, não. A primeira série que você fez, que foi a que você menos sentiu dor, eu coloquei 40 quilos a mais do que a última série. E você não sentiu dor na primeira. Você sentiu na terceira que estava 40 quilos mais leve. Porque você achou que eu ia aumentar a carga. Então você já... todo o esforço. Olha o que você fez. Aí eu olhei, eu fiquei até com vergonha. Eu olhei assim, falei, sério? Ele falou, eu não mudei. Você abriu o olho e eu não fui aí mudar. E ele começou a falar assim, muitas coisas você não consegue concluir porque você ainda não decidiu fazer aqui. Você ainda não ativou, você acha que, você cria uma série de barreiras que nem existem. Você aceita ou você rejeita e tudo começa a partir pela mente. Você fala assim, já vai vir de novo, essa época sempre é difícil. Você já começa a aceitar que nessa época você fraqueja. Você já começa a aceitar que naquele tipo de situação você não consegue suportar. Então primeiro ele fala assim, nós temos que destruir os conselhos. Como? Através da mente. Destruir todos os conselhos. Preste atenção nisso. Através da nossa mente. Como? Nós já vamos falar sobre isso. Olha o segundo ponto que ele fala assim, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é ser altivo? O que é altivez? Altivez é quando alguém de uma forma soberba, de uma forma arrogante, quer mostrar que não é bem assim que está na Bíblia, porque todas as vezes que os argumentos são contra a vontade de Deus, todos esses argumentos são misturados com arrogância, com soberba. Mas quem disse que é assim? Dificilmente você vai encontrar um ateu humilde. Dificilmente você vai encontrar um ateu que tem compaixão. Dificilmente você vai encontrar um ateu que é extremamente amável com as pessoas, que é caridoso, que para o carro para ajudar a velhinha a atravessar a rua. Dificilmente. Porque uma das coisas que isenta o homem dessas características boas é proveniente de Deus. E todas as vezes que o homem se levanta contra Deus, ele se torna, como a Bíblia mesmo diz, altivez. Então todo tipo de conselho, todo tipo de ensinamento que é contra Deus, como nós temos que combater? Com a nossa mente. Porque esse temperamento, ele é marcado por uma coisa,
chamada racionalidade. Racionalidade é um temperamento que dificilmente é movido por emoções, é movido por sentimentos, mas sempre por razão. Se é por aqui que os conselhos entram, se é por aqui que os ensinos, as doutrinas erradas entram, é por aqui que eu vou combater isto, eu vou anular na minha mente. Ele diz que nós temos que fazer isso como? Levando cativo, prisioneiro, todos os meus pensamentos a Cristo. Parece muito agressivo o que ele está falando, mas exatamente isso. Ele está dizendo assim, que tudo que você pensar, tudo que passar pela tua cabeça, precisa estar associado a Cristo. Precisa estar ligado a Ele. Se você tiver este hábito de trazer todos os seus pensamentos cativos a Cristo, não é ficar pensando assim, Jesus, onde será que Ele está agora? O que Ele está fazendo? É a cruz do Calvário. Não, tudo que você faz, você enxergar como deve ser o teu comportamento agradável a Cristo. É pensar como deve ser a minha postura, como deve ser o meu comportamento em cada uma das situações. E tudo isso nasce na convicção definida na nossa mente. Mente. Por isso ele fala que nós temos que destruir os conselhos. E quantos cristãos estão, amados, comendo, engolindo, se fartando de conselhos mundanos e aceitando isso. E isso enraiza e não sai mais. E você não tira mais. E abraçou aquilo e não, eu não acredito. Por isso que ele fala, eu destruo todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que venha diminuir o poder e a capacidade de Deus, eu não posso aceitar. De maneira alguma. Tudo isso é vencido na nossa mente. Isso mostra, amados, essa característica extremamente racional. Que é na mente em que todos os problemas e o pecado, como a Bíblia diz, nasce. A Bíblia diz que o pecado nasce na nossa mente. Então, se é aqui que o pecado nasce, eu tenho que combater ele aqui. E não tentar impedir as consequências do pecado na rua. Se você já fez o pecado, a Bíblia diz que agora ele começou a gerar a sua morte. Não tem como impedir. Você tem que se arrepender e não tentar maquiar. Nós temos que combater na mente. Isso mostra foco desse temperamento colérico que é extremamente irracional. E eu quero citar aqui, amados, eu gosto muito desse bom ânimo, que é uma coisa muito interessante desse temperamento, porque o temperamento colérico, vamos ler os textos, depois eu volto. O temperamento colérico, ele tem uma marca muito interessante, diferente do sanguíneo, lembra o sanguíneo? Diferente do sanguíneo, que o seu ânimo não é duradouro, acaba muito rápido. Diferente do sanguíneo, o colérico ele tem a capacidade de manter o seu ânimo sempre constante. Ele tem a capacidade de se automotivar o tempo todo. Vamos observar aqui, amados. 2 Coríntios, nós já estamos, é o próximo capítulo, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 30. Olha que maravilhoso isso aqui, amados. Deixa eu ir, vó. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Acharam aí? Vamos lá? São ministros de Cristo. Achou aí, vó? Vamos lá. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo.
Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não abrace? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E lembre-se que a palavra fraqueza não é de fraco ali. Lembra do espinho da carne que vai vir no capítulo 12? Não é fraqueza. Troquem a palavra fraqueza por aflições, dificuldades. O original é dificuldades, não é fraqueza de força. Por isso que diz, troque aquela palavra fraqueza por dificuldade. Porque quando eu estou em dificuldade, quando eu estou em aflição, então eu sou forte. É isso que ele quer dizer. Então o que ele está dizendo aqui, amados? O que ele está ensinando? Que assim, ei, vocês querem me comparar aos apóstolos, aos discípulos? Eu fui muito mais vezes preso. Eu passei por muito mais dificuldade do que eles. Eu sofri naufrágios. A Bíblia diz aqui, amados, olha só, ele passou uma noite, um dia, num abismo, num fosso, num buraco, muito profundo, sozinho, 24 horas. Eu fui açoitado por muitas vezes. E aí ele fala uma coisa que talvez ainda os irmãos não entendam o que é isso, mas quem sabe um dia o Senhor vai agraciá-los com esse sentimento. Ele fala, além de todas essas coisas exteriores, ele diminui elas. Os apedrejamentos, os esbofeteamentos, todas as vezes que ele foi chicoteado, preso, perseguido, passou fome, nudez. Ele fala assim, olha, tudo isso que acontece no exterior, existe um outro preço que eu pago. Existe uma cobrança, uma aflição muito grande que me aflige aqui, que além dessas coisas exteriores, existe ainda a preocupação e o cuidado com todas as igrejas. De saber que tem um irmão passando por um problema, de saber que tem um irmão passando por aflição, de uma igreja que está sendo perseguida, que está tendo que fazer cultos escondidos porque os soldados estão tentando matá-los, as crianças, aonde nós vamos colocar eles? Além de todas essas aflições que vêm sobre a minha carne, existe uma aflição ainda maior, que é a preocupação com as outras igrejas. E ele fala assim, você está cansado? E quanto a mim? Se você está cansado, imagine eu. Amados, um homem que passava por tudo isso, ele ainda era um instrumento de Deus para motivar as pessoas. Fala, não desanima. Não desanima. Continua firme, continua aí. Olha o que eu passei, olha o que eu passo todo dia. Vem ver como que é a minha semana. Talvez seja esse o motivo que Marcos não queria acompanhar Paulo. É muito difícil acompanhar ele. Com Barnabé as coisas são um pouco mais fáceis. Talvez seja esse o motivo. Porque Paulo vê, ele vai lá e enfrenta os homens. Ele entra na sinagoga, ele põe o dedo na cara deles e aí ele arruma problema. Deixa eles lá na sinagoga, vamos nos lugarzinhos mais fáceis. Vamos fazer de uma forma diferente. Talvez seja esse o motivo que Marcos não queria acompanhar o apóstolo Paulo. Porque ele, amados, como mostra aqui, parece que ele era um para-raio. Aonde ele estava, atraía problemas. Muitos problemas. E ele não desanimava. Pelo contrário, ainda diante de todas essas coisas, ele mesmo fala. Você tem motivo para estar desmotivado? Triste? Olha o que eu passo, e eu não estou. Então ele mostra, amados, como ele suporta todas essas coisas, ainda feliz, ainda usando como um instrumento de motivação para os outros. Vamos voltar aqui em Atos, depois a gente vai para Romanos. Volta um pouquinho em Atos dos Apóstolos, após o Evangelho de João, no capítulo 14, Atos 14,
Paulo está pregando numa grande região de Derbe, de Listra, e ele está planejando voltar para Antioquia, onde foi o berço da evangelização gentílica, e ele está com esse propósito. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Olha só. Sobreviveram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho daquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O cara acabou de ser apedrejado. Ele se finge de morto porque ele estava vendo que o pessoal não ia parar. O povo, achando que ele já estava morto, arrasta para fora e joga ele para fora. Imagine o estado que ele estava. Sangrando, talvez com costela quebrada, detonado. O que ele faz? Ele percebe então que a multidão vai se dispersando, ele consegue sair, se levantar, se esconder. No dia seguinte, ele chama Barnabé e fala: Barnabé, vamos para Derbe? Depois vamos passar em Antioquia? Vamos lá, vamos confirmar. E não somente isso, quando diz aqui no versículo 22, sabe quem ele foi animar? Os discípulos. Quem ele foi produzir bom ânimo? Os discípulos. Ele chega até os discípulos e fala assim: viu, não desanima não, é assim mesmo, servir a Deus é desse jeito. Importa que por muitas aflições, muitas tribulações, nós vamos entrar no reino de Deus. O tempo em onde esse homem estava inserido era um tempo de grandes perseguições e de um preço muito caro a ser pago. É um homem, amados, que se motivava naturalmente, o tempo todo. Nos momentos mais difíceis, em que talvez você olharia para ele e falasse assim: agora ele vai desistir. Nada. Isso era um combustível para ele. Por quê? Porque se você está incomodando as trevas, é porque você está no caminho certo. E as pessoas cometem o erro, a loucura de enfraquecer, de se entristecer quando o inimigo se levanta. Se o inimigo está se levantando contra a minha vida, isto deve ser um combustível motivador. Por quê? Porque se ele está se levantando contra mim, é porque eu estou no caminho certo. Ele jamais se levantaria contra mim se eu estivesse fazendo a vontade dele. Mas isso está acontecendo porque nós estamos no caminho certo. Ele era aquele que estava motivando até os discípulos, amados. Um dia depois de ter sido apedrejado. Apedrejado. Eu já tomei pedrada. Eu já tomei. Aquilo enche, cabeça, sangra. Imagine várias pedras sendo atiradas com ódio. Terrível. E esse homem ainda estava vivendo bom ânimo. Para encerrar, agora vamos lá em Romanos, é o próximo livro, Atos, o próximo livro é Romanos. Capítulo 12. Esse versículo é muito importante na carreira cristã. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Para encerrar, amados, vamos ler aqui, os irmãos acompanhem. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é se conformar com este mundo? É tomar a forma. Sabe quando a vovó, a mamãe bate o bolo e ali está só aquela forma ainda líquida da massa, pastosa, aí você pega a forma de coração, antigamente tinha, né? Hoje em dia não tem, tinha a forma de coração, tinha a forma vazada no meio, aí você joga ali, o que acontece? Se a forma é de coração, ela vai tomar a forma.
Não vos conformeis, eu não tenho que tomar a forma deste mundo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a cada dia. Renovação do entendimento eu estou aprendendo uma coisa nova. O meu entendimento está sendo renovado, repaginado. Eu estou aprendendo algo novo. Eu estou aprendendo que eu não posso fazer isso. Eu estou aprendendo que eu devo fazer isso. Isso é renovação do entendimento. Então eu não vou me conformar com este mundo, mas eu vou pegar o meu entendimento que está sendo renovado, essas coisas novas que eu estou aprendendo, e isto eu vou colocar em prática. Transformai-vos, você tem que mudar. Como? Por sentimentos? Não. Você tem que ser transformado. Como? Por impulsão? Não. Por qual motivo? Porque agora você sabe o que tem que ser feito. É racional. Como diz no versículo anterior, que é o versículo 1, oferecemos a Deus um culto racional. Você sabe, você está entendendo. Você tem que ver aplicabilidade na palavra na sua vida. Então, pela renovação do vosso entendimento, você vai sendo transformado. Se você a cada dia, preste atenção nisso, se você a cada dia pôr em prática o novo que você está aprendendo, você vai crescer ao ponto de assim experimentar a boa, agradável e vontade de Deus. Tem um monte de gente que acha que vive isso aqui. Não, eu estou vivendo a vontade de Deus. Não, não está. Não, você está vivendo talvez a misericórdia de Deus. Talvez o que você está vivendo é a compaixão de Deus, mas não a sua vontade ainda. Não é a sua vontade. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E ela só vem pela renovação do vosso entendimento quando você aplica na sua vida. Se você aprendeu algo novo, põe em prática. Isso é o que vai trazer ânimo. Isso é o que vai manter você no foco, no caminho de servir ao Senhor. Não é o simples fato de você achar que, eu aprendi, mas se você não colocar em prática, nenhum efeito traz. O que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo sobre os temperamentos, aquilo que é errado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que vai ser transformado, aquilo que tem que ser tirado de dentro de mim, aquilo que eu tenho que controlar, aquilo que eu tenho que realmente deixar o Espírito Santo mudar. Ok, pega tudo isso, coloca no bolso e segue a sua vida. Não mudou nada. Você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não se aplicar a mudar isto. Este temperamento colérico é muito evidente na vida de Paulo. Tanto aquilo que é ruim, como aquilo também que é bom. Nós vemos muito disso. Paulo sendo um homem extremamente prepotente e vaidoso até a sua conversão. Por que você acha, preste atenção nisso, amados. Preste atenção nisso. Intolerante, vaidoso, prepotente, sarcástico e autossuficiente. Preste atenção nessas características. Agora você entende por que em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai até a presença de Deus e fala assim: Senhor, por 3 vezes eu pedi que o Senhor tirasse o espinho na carne. E o que Deus disse para ele? Não. O que você precisa da minha graça, não da sua capacidade. Você tem revelações muito profundas. Para você voltar a ser um homem prepotente, vaidoso, arrogante, é isso aqui, ó. Olha o que Deus faz. Deus não tem como tirar esse temperamento de Paulo. Isso aqui está nele. Não tem como. O que Deus faz? Ele dá um antídoto para combater essas coisas. E o antídoto que ele deu para Paulo para combater essas coisas era o espinho na carne. Eram as humilhações. Ele precisava passar por humilhações para que essas características do seu temperamento não fossem realmente determinantes das suas ações. Ele precisava manter Paulo lá embaixo, bem humilde. Por isso ele muda o nome de Saulo para Paulo. Paulo significa pequeno. Ele faz isso por quê? Para manter Paulo dentro daquilo que ele queria. Se eu não colocar o espinho na carne, Paulo, você vai voltar a ser arrogante, prepotente, soberbo, vaidoso, porque isso faz parte do seu temperamento. Paulo nem sabia o que é temperamento, o que é ser colérico, mas Deus sabe. Percebe, amados? Percebe como Deus, Ele nos deu temperamento, porque Ele precisava disso daqui de Paulo.
Ele precisava de todas essas características, mas ele também deu um antídoto para combater aquilo que poderia atrapalhar o seu ministério. E é exatamente isto que nós temos que fazer. Buscar compreender aquilo que de bom o meu temperamento tem e pedir ao Senhor, Senhor, me dá formas e maneiras de combater aquilo que pode atrapalhar no meu temperamento também a tua vontade de se cumprir. Os irmãos estão entendendo? Amém?